Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Vamos continuar aqui. Por que isto não está escrito com claridade na Torá, a reencarnação? Se todos estes são tão importantes, por que a Torá não escreve claramente sobre a alma, o paraíso e a reencarnação, a ressurreição e etc.? Ela não fala sobre nada disso. E por que esse tema aparece somente nos livros de Kabbalah e do Zohar e não em outros, né? De Kabbalah, Zohar e outros. Em primeiro lugar, a pergunta que não é precisa, já que a Torá sim fala da alma, especialmente em Bereshit, quando trata do tema da criação do homem. Relata a Torá que depois de fazer o corpo, Deus, né, deu ao homem, então ele insuflou nele uma alma vivente. Também fala do paraíso, de forma muito clara. Relata a Torá que Adão e Rava foram colocados no paraíso, pecaram, e foram expulsos do mundo para reparar e se perfeccionar. E, portanto, só então, depois de morrer, poderiam regressar até aquele local. Também o tema da reencarnação se toca em vários versículos da Torá que foram recopilados no livro Nishamat Haim, do Rabino Menashe Ben Israel, de 1604 a 1657, que foi um grande rabino em Amsterdã. Se vocês quiserem, Nishmat Haim, do rabino Moshe Ben Israel, anotem, e vocês podem depois tentar ter esse livro aí, não é? Ou conseguir esse livro. Provavelmente não tem em português, mas em espanhol se acha. Deixa eu só voltar aqui, ó. Travou tudo. Pois bem, então vamos lá. Por exemplo, o versículo El Cornelete, o versículo em Correlete, perdão, aqui, olha, 8:10. Vi todos os pecadores que morreram e foram enterrados, e regressaram desde um lugar sagrado e caminharam nestas cidades, duvidando da sua missão, né? Vamos ler aqui, ó, Correlete, que é Eclesiastes 8:10. A gente tem uma visão melhor, né? Porque às vezes fica ali em outro idioma.
Deixa eu só abrir aqui, ó. Diz aqui, todas as coisas observei tudo que acontece debaixo do céu, e quando um homem ainda tinha autoridade sobre homens, tratarem injustamente. Então vi canalhas vindo ao sítio sagrado e sendo levados para o enterro, enquanto aqueles que agiam corretamente foram esquecidos na cidade. Tudo é uma tradução horrível, né? Vamos seguir o que está ali no livro na tradução mais exata. Então, veja, vi os pecadores que morreram e foram enterrados. E lá regressaram desde um lugar sagrado e caminharam nas cidades, né? E aí eles estavam duvidando da sua missão. E outro, por exemplo, aí depois você pode, né, buscar aí em outros livros, etc., para ver ou pegar e traduzir aí os versículos do original para ter uma ideia, porque eles cobriram tudo isso aí. Por exemplo, o versículo de Amós 2, 4 ao 6, que diz: Ao Seloshap, She Israel, Veal, Abará, Lo, Ashbenu, sobre os pecados que comete a pessoa, 3 vezes reencarnará para dar oportunidade de reparar, e não fará uma 4ª vez. E assim traz o Rabino Menache muitíssimos versículos. Então, esse livro aqui seria muito legal de se achar, Nishmat Haim, do Rabino Menache Ben Israel, que vai trazer, né? Vamos aqui ver em Amós, ver se está mais ou menos dentro desse contexto, 2, 4, 6. Assim dito Hashem, por 3 transgressões de Judá, portanto, não revogarei o decreto, porque eles rejeitaram o ensino de Hashem e não observaram as leis da Torá e são enganados pelas ilusões. Depois disso, seus ancestrais caminharam. Verei fogo sobre Judá e devorará de Jerusalém. Assim, por 3 transgressões de Israel, por 3 transgressões de Israel, né? Por 4 não revogarei o decreto, porque eles foram vendidos por prata e aquela cuja causa era justa e necessitado de um par de sandálias. Aqui tem uma tradução horrível, gente, é muita. Mas aqui dá para se extrair alguns segredos, né? Aqui dá para ver que a gente está falando aqui, olha, eu perdoo até 1000 gerações daqueles que estudam a minha Torá e extingo o rachar na 4ª geração. Ou seja, mesmo que a pessoa seja um injusto, um rachar, ele tem até 4 gerações. Se ele não seguir um mandamento de Torá, ele é extinto. Se ele seguir um mandamento de Torá, ele tem novas chances. Então, por isso que ele está falando aqui sobre essa questão de reencarnação, não é? E depois ele cita aqui um par de sandálias que tem a ver com a questão do cunhado que traz, não é, a alma do irmão de volta quando ele morre sem deixar descendentes. Ele traz de volta a alma do irmão para aquela tribo, para que ele tenha o direito de herdar as terras ali, aquela construção mais pecha da Torá. Pois bem, então veja, é uma linguagem totalmente diferente. A gente tem, por exemplo, né, a gente está fazendo uma leitura, tinha que pegar todos esses versículos, traduzir, é o que nós fazemos aqui. Mas como a gente pegou, de repente, esse livro para estudar, e é uma primeira análise, digo para vocês, a gente está tendo as ideias aqui construídas. Se você pegar esse livro traduzido, não vai ter nada disso. Na tradução, eles vão botar aquilo que eles querem colocar. Pois bem, isso acontece também com alguns rabinos, porque esse mesmo rabino fala que ele foi ensinado como rabino drasticamente contra a reencarnação.
e que depois ele estudando, Deus abriu esse masal para ele, veja, e ele então pôde, não é, trazer esse livro aqui, que para mim é um dos livros mais maravilhosos, apesar da grande dificuldade para a gente ler esse espanhol aqui, um dos livros mais maravilhosos, um livro que mudou a minha vida, né? Porque você anteriormente, você falava, e tinha um versículo aqui, como, né, você pode pegar também esse livro que nós acabamos de ver aqui, Nishmat Haim, do Rabino Ben Israel, Menash Ben Israel, você pode tirar vários versículos, é ótimo, mas o rebuscado que ele fez dentro desse livro, ele foi no Talmud, ele foi em vários outros livros, por isso que é importante ter livros, porque se não se tem, não se abre as ideias. Semana depois a gente puder, e esses livros são caros em espanhol, né? De vez em quando eu vou lá, vejo, 400, 500 e poucos reais, alguns 600, outros 800, mas são livros que vão mudar, não é? Mudar, quando eu digo, vão te dar uma assertividade, você vai pegar a flecha, botar no arco e vai jogar sem medo, porque aí lá também, como a gente sabe, existe dentro da linguagem hebraica raízes, mas existe também palavras disfarçadas. Por exemplo, quando está falando de Jacó, está falando de Tiferet. Mas outras vezes, Tiferet é chamado também de Moshe, às vezes. Quando está falando de Yesod, está falando de Yosef, mas lá na frente vai ser chamado de Yehoshua. Por isso que o Yehoshua, que era Rocheia, ele recebe um Yud do nome de Yosef para que ele se torne Yehoshua. Por isso que Moshe troca o nome dele. Então veja que coisa bonita, né? Vamos seguir o texto aqui. Que diz ao Sheloshap, She Israel, Ve'al Arba Ashebehu, sobre os pecados que cometeu. A pessoa 3 vezes encarnará para dar a oportunidade de reparar e não fará uma 4ª vez. Assim traz o Rabino Menashe muitíssimos versículos. A respeito de quantas vezes podemos reencarnar, se analisará no capítulo de perguntas e respostas, lá no final desse livro. Por isso, a pergunta anterior se deve ao feito de que não conhecemos bem a Torá, pois normalmente só estudamos com os olhos de peixe, ou seja, o nível básico, quer dizer, com a tradução literal do texto como máximo. Aqui, a tumba do Rabino Menashe Ben Israel, lá em Amsterdã. Então, olha que legal, né? Eu acho muito bonito o cemitério judaico, né? E achava até que tinham que tratar melhor aqui o túmulo desse grande rabino, que eu nem conheço, vou estudar sobre ele. Incrível, né? Deve ter muita Torá saindo daqui. Muito bem. Então, veja só. Então, vamos continuar aqui, ó, do texto como máximo. Chegamos a analisar segundo o Deresh e o Remes. É o máximo que a gente faz. Porém, se ali, né, chegarmos pelo menos e assomarmos e ler o mesmo texto com lentes do Sod, olhar o que está dentro do texto, descobrimos mensagens maravilhosas que justamente pertencem a tudo que tem a ver com a mística da Torá. Quer dizer, o literal está escrito de forma literal e o místico de forma mística oculta. Vemos alguns exemplos, todos conhecem a parte da Torá, onde praticamente se inicia o judaísmo com Abraão e Sara. Analisemos a forma breve da história como lemos, com visão de peixe, que é o nível mais básico, quer dizer, literalmente, depois voltamos a estudar com a visão profunda do Sod, para que tenhamos uma leve ideia das distintas dimensões de nossa sagrada lei. Deus disse a Abraão, vai do teu país, da tua cidade, da casa de teus pais, a terra que te indico, ou te indicarei. E lá se fará uma grande, né, farei uma grande e bendizida, né, e bendizerei, e te bendizerei. Bendizerei ao que te bendiga e maldizerei ao que te maldiga.
E tomou Abraão Sara, e se foi com eles, e se foi Ló à terra de Canaã. Abraão chegou aos lugares de Sherem, Elom, Moré, e houve briga, né, na terra, né, não, perdão, houve fome na terra, no caminho do Egito, disse Abraão a Sara, que bela é, né? Então, no Egito, o faraó intentou tomar Sara. Sara se negou a ser seduzida e finalmente saíram Abraão e Sara do Egito, muito ricos pelos presentes que lhe deu o faraó. E também Ló, que se caminhava com Abraão, que ia com Abraão, se enriqueceu. E houve uma peleja entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E disse Abraão a Ló, não quero pelejar contigo, separa-te de mim. O Zorra, eu citei Torá, Ler, Lerá, a mesma história. Nos indica que se queremos entender só a base histórica do judaísmo, senão a base espiritual e as tarefas diárias de cada judeu. Devemos prestar atenção em três palavras, né? Todos esses textos, e esse será a porta para entrar na dimensão do Sod, do capítulo. Então, diz aqui, Abraham por Neshama, Sara por corpo, e Ló por Itzirará, o instinto mal. O que ele está querendo falar? Ó, Abraham é a alma, Sara é o corpo. O homem tem uma alma, a mulher tem uma alma, o homem tem o corpo e a mulher tem o corpo. E todo mundo tem o Ló, que é o Itzirará. Então, se nós trocarmos essas três palavras, já vai mudar todo o contexto do texto, porque são linguagens dos ramos. Aqui não está falando literalmente de mulheres e homens, mas dessa condição. E disse Deus a Neshama, vai desde o céu, que é a tua cidade, no lugar onde nascesse, no paraíso, que é a casa do seu pai, Deus, e da terra que te indicarei, a pessoa nasce onde deve estar, com uma família específica, um entorno onde deve reparar. Lelerá, a ordem que Deus disse a Abraham, de que marchasse para a terra, se diz em hebraico Lelerá, vá por ti. Porém, a visão do Sod indica Deus a alma duas coisas. Primeiro, vá por teu bem e por tua elevação espiritual. E dois, não te duvides, né? Ou não duvides que pode alcançar o nível 50 de pureza e o nível 50 de impureza. Por isso a palavra ler soma 50 e lerá soma também 50. Ou seja, um lamed, ler, né? Lamed kaf, e lerá também é um lamed kaf, mostrando aqui esses dois aspectos do portal 50 de pureza ou 50 de impureza, pureza ou impureza. A soma dos dois dá 100, que é a totalidade da missão. Então, veja, aqui são sodes, né? Para indicar, assim, os dois caminhos que tem a alma para escolher. Então, ele diz assim, lá te engrandecerei e te bendizerei, já que a alma vem ao mundo para engrandecer-se e elevar-se mais. E este é o meio para regressar a Deus e receber o seu pagamento como merecedores. Bendizerei ao que te bendiga, quer dizer, Deus disse à alma, bendizerei ao corpo que te bendiga. Desenrolarei, te purificarei e faça, não é, atos bons contigo, com condições terrenas e celestiais, e não o contrário. Então, passará com isso que te maldiga, se você fizer o contrário. E tomou Abraham a Neshama, ou seja, Abraham quer Neshama, Sara, o corpo, para reencarnar. Quer dizer, a cada Neshama se designa ali um corpo indicado para a sua missão, com todas as suas implicações físicas, de saúde, beleza, etc. Então, o único corpo que sua alma poderia estar nesse momento é esse que você está. Juntamente com todos os atributos e também com todos os deméritos físicos e espirituais. E se foi com ele Ló,
o instinto mal. E cada Neshama, dependendo da sua potencial e nível, se lhe designa um rival espiritual, para a luta seja justa e equilibrada. Dizemos que temos um peso leve contra um peso leve, peso pesado contra peso pesado, né? Mantendo assim um equilíbrio do livre-arbítrio. E se foram a Canaã? Canaã, em hebraico, vem da palavra learrinia, quer dizer, de obrigar, desobrigar, alguma coisa assim, já que parte da missão da vida é dobregar os caprichos do corpo, né? Ou seja, aqui está falando é dobrar os caprichos do corpo, do ego, e as seduções do instinto mal, já que ambos são o contrapeso da alma. E por isso a realidade Ló e Sara eram irmãos, porque também era a dimensão mística, ou seja, eles eram os irmãos, né? Porque corpo e o lado negativo que eles faziam parte, por isso que eles eram irmãos. A dimensão mística no corpo e o Yetzirará são sócios, companheiros, irmãos, e a missão da alma é separar essa aliança e levar o corpo até o lado do bem. Então, e houve fome na terra. A fome simboliza a escassez de prazeres mundanos. Por isso diz Abraão a Sara, a alma, ou seja, Abraão a Sara, a alma diz ao corpo, que bela é. Quer dizer, que o corpo é tão sagrado e puro, porque te aleja dos prazeres, ou seja, se afasta dos prazeres mundanos. E, portanto, Abraão, quer dizer, a Neshama está muito contente e admira a sua esposa, o corpo, porque lhe ajuda a engrandecer-se, a alma a subir nesses níveis espirituais e consertar. E foi Abraão, ou seja, Neshama, até Sherem, até Elon Moré. Lá, Neshama busca na terra lugares sagrados, lugares de estudos, ao qual lhe ajudam a cumprir sua missão. E lá, protegeram de qualquer tentação, dando-lhes armas para lutar e combater as tentações mundanas. E isso se refere quando diz que lá a Neshama se foi a Sherem, que provém da palavra Sheriná, quer dizer, lugares com a presença divina. E Elon Moré, que provém da palavra Moré, mestre. Isso já foi ensinado, né? Tem lá Abraham e seu Moré, no nosso canal. Mestre, ou seja, um Horá de ensinança, que são lugares de estudos, de ensinamento, e estes são os sítios em que a Neshama deseja estar. E o faraó o rei do Egito e tentou tomar Sara, ou seja, o corpo. Egito simboliza as tentações com as quais o mundo trata de nos capturar, etc. Já que o Egito, em hebreu se diz Mitzrayim, que provém da palavra Mitzarim, lugar de encerramento. Assim, todos os lugares de tentação do planeta, onde as tentações encerram e cativam nossos corpos. O faraó simboliza a persuasão, levando ao cérebro por meio de palavras e frases bonitas, como as teorias da evolução, as falsas crenças e mentiras que cativam a nossa mente. Isso é o faraó, já que as letras de seu nome formam em hebreu a palavra perá, mar, boca, boca ruim. E é isso relata a Torá nos estudos de dimensão, em que o Egito, o faraó tentou tomar Sara, ou seja, o corpo. Abraão e Sara, né, que é Neshama e o corpo, saíram do Egito cheios de riqueza. No momento em que Sara, o corpo, supera a tentação e não cai, isso ocasiona uma elevação espiritual muito grande, manifestada como riquezas, porém, elas são espirituais. E também Ló, o instinto mal, se enriqueceu, quer dizer, à medida que a pessoa se eleva, seus instintos maus se elevam também.
para sempre que se mantenha o equilíbrio e uma luta justa. É por isso que a Torá, quando Abraão, né, diz que quando Abraão é pobre, Ló também é pobre. Abraão se enriqueceu, quer dizer, Ló também com ele. Quer dizer, quanto maior o meu nível de santidade, maior vai ser o meu inimigo, maior vai ser o meu ego, o meu Yetzirará. E eu vou ter que lutar com ele sempre, para que se tenha um equilíbrio ali. Para simbolizar o equilíbrio entre a alma e o Yetzirará. E houve peleja, e disse a Abraão: Aló, não quero pelejar contigo, separa-te de mim. Diariamente existe uma luta entre o Yetzirará e a alma, em qual a alma pede ao Yetzirará que a deixe de molestá-la e que se separe um pouco, que se aleje ou se afaste de nós, da nossa mente, para que possamos elevarmos com mais facilidade. Isto se assemelha a um globo aerostático que contém ar quente para que se eleve. Porém, também tem sacos pesados, cheios de areia. É um balão que nos prendem à terra. À medida que nós deixamos os sacos, desamarramos os sacos, nos elevamos com mais facilidade. Os sacos são o Yetzirará. O balão é o corpo e o ar quente é a alma. Daí que Abraão pede a Ló que se separe um pouco dele. Por isso, o versículo seguinte diz na Torá: e abrou Deus com Abraão depois que se foi Ló. Quer dizer, um se acercou do outro quando ele solta esse Tzihara. E este breve contexto só menciona um conceito geral, não está ainda no sode do sode. Porém, na realidade, contém muitíssimas mais mensagens secretas, insinuações e jogos de letras, etc. E continua a análise com conceitos belíssimos do comportamento da alma quando se separa do corpo, que são exatamente a questão da morte de Sara, veja, a própria morte de Abraão. Por isso que quando ele diz que ele chorou, lá no texto tem um cap pequenininho. Ele chorou pouco. Por quê? Porque ele tinha consertado. Porque é lá do outro lado que vai se chorar muito ou pouco. Por isso que tem que levar isso muito a sério. Não é cançõezinhas, não é bailazinho, não é religiãozinha. É uma coisa muito séria. É a leitura do Sidur, é começar a caminhar, é não deixar o Yetzirará, preguiça, é não deixar Satã te enganar, tem muita coisa aí. Por isso que é tão importante estudar o Sode da Torá. Isso nos separa de toda aquela ideia, a mulher tem que fazer isso, o homem aquilo, olha, a mulher não pode isso, o homem pode... Não, é tudo a mesma coisa, no sentido de que todos têm um corpo e têm uma alma, todos têm Yetzirará e etc. Vamos continuar aqui. Então, a morte de Sara, aqui diz, né, os conceitos belíssimos. Então, quando se separa do corpo, os capítulos da morte de Sara e ressurreição dos mortos, com os capítulos de Tzahak e Rivka, de que Tzahak faz alusão à nova Neshama, que regressa a gozar, e a Rice da época que, né, messiânica, já que Tzahak significa riso e Rivka faz alusão ao novo corpo que se levanta da tumba, que assim lemos, etc. O nome Rivka, ao revés, forma a palavra tumba, né? Então, em hebreu, Hakeb. Então, aqui tem o Rivka e aqui eu tenho tumba, tá vendo? Ao contrário. Tudo isso são segredos de Sorá. Este foi um pequeno exemplo, muito superficial, porém nos deu pelo menos uma leve ideia do profundo significado oculto que está disfarçado nas histórias relatadas na Torá. Com essa explicação, fica comprovado que a Torá se mencionam todos esses conceitos espirituais e místicos, e tem que saber lê-la.
Por isso que se depende de muitos estudos, linguagem dos ramos, em sua dimensão correspondente. Um exemplo mais, é que dessa vez a reencarnação, Deus disse a Adão, depois que pecou, era pó da terra e ao pó regressareis. Bereshit 3,19. Em sua dimensão literal, quer dizer, o pó, né, foste feito, e como morto o teu corpo se reentregará, e volverá a ser parte do pó da terra. Então, a dimensão profunda se refere ao seguinte: na Torá está escrito que o corpo do homem foi feito do pó da terra. Quer dizer, o pó equivale ao corpo. Portanto, quando diz pó eras, se refere ao corpo onde está hoje, que foi posta a sua alma. Este pó regressará, quer dizer, já que pecaste, terás que regressar reencarnando em outro pó, ou seja, corpo, para reparar a tua falha ou a tua falta. E como diz o Zohar Tikunei, Zohar 99.2, é que esse versículo está insinuado no conceito de la reencarnação também, da reencarnação também. Isso está descrito no Zohar 99.2. Agora podemos entender melhor porque Abraham Avino disse, eu sou pó, Bereshit 18:27, né? Fazendo alusão à ordem de Deus a Adão que regressar ao pó, quer dizer, o outro corpo, a reencarnação, porque Abraham é uma das reencarnações de Adão e todos nós somos, né? A gente não pode entender isso como uma lógica para uma só vida, isso é para toda a humanidade. Não imagine se Deus nos livre, como os religiosos falam, criasse a vida nesse mundo sem que qualquer ser humano, qualquer pessoa, tivesse a possibilidade de consertar. Seria um absurdo total. Isso é um julgamento do divino, que é amor puro, santidade pura, de uma forma totalmente inapropriada e maligna, demoníaca. Então, veja, isso é verdade. Continuemos aqui. Então, disse Abraão, eu sou o corpo, tal como explicamos anteriormente, né? E Abraão vindo iniciou a reparação de Adão. Baseando-se neste conceito, Zohar explica o segredo oculto das leis da lepra e da casa. Quando a Torá ordena tirar a mancha da parede e porei a terra nova no seu lugar, etc., uma nova terra tomará e botar ali, né, de novo na casa, enfim. Esse hebraico era 40-42. Explica o Zohar que a terra equivale ao corpo. Quando 95 da casa está bem e 5 tem lepra, quer dizer, faz alusão à alma que está manchada levemente e que está quase reparada. Porém, falta terminar de limpar-se um pouco de sua sociedade e se tornar a terra nova. Quer dizer, um corpo novo que virá ao mundo para limpar e purificar-se. Dessa forma, grandes rabinos e estudiosos do Sod e da Torá escreveram as explicações místicas de muitos capítulos da Torá, como, por exemplo, a maravilhosa obra de Gaon de Vilna sobre o livro do profeta Iona, que nós já lemos, e a baleia que o engoliu. Esse aqui é o rabino, olha, Gaon de Vilna, né? Bem loiro, bem grande. Parece aqui pela foto tinha um olho menor, né? Olha, que bonito. Ele viveu de 1720 a 1797. O Gaon explica que todo o livro ensinou as leis e as regras da reencarnação, onde Jonas faz alusão à alma, o barco, ao corpo e a missão de Nínive como a missão da vida. Ele não cumpre a primeira vez, né, por ele ser engolido por uma baleia, que no versículo é catalogada como Dag Gadol, peixe grande, e que em hebreu forma a palavra, né, as iniciais de Din e Guerrinon. Então, se a gente pega
essa palavra, né, Dag, aqui, um Dalet, um Gimel, então isso tem a ver com essas duas palavras, Din, que é julgamento, e Guerrinom, inferno. Aqui, ó, a tumba do profeta Ioná, né, está lá um povo de Musman, Meshahad, que era a antiga cidade bíblica Gat-Hefter, ou Hefter. Hoje em dia há uma mesquita no seu lugar. Então fizeram aí onde o profeta Jonas era o túmulo dele, era exatamente o local onde o profeta Jonas foi enterrado. Então veja, então as iniciais de Dag, Din, Din, não é? E também juízo, né? Din, juízo e Guerrinom. E vai começar com essas letras, né? Dalet, Din. E também tem uma associação com o nome de Ná. E o Gimel, então, só de G, Guerrinom. É um acrônimo aqui. E desde assim clama Jona, quer dizer, a alma por outra oportunidade, suplicando a Deus que saque da prisão infernal e lhe promete que dessa vez cumprirá a missão, a qual realmente, ao final, cumpre. E aí, será que você fez essa promessa? Com certeza, né? E aí basta você agora refletir sobre tudo isso e pensar, né, se você vai continuar essa missão ou não. Cada versículo no livro de Jona contém mensagens de reencarnação e a quantidade de jogo de palavras, letras, números é impressionante. Porém, pelo menos aqui tem uma ideia do verdadeiro conteúdo. Tem que se estudar muito mais, se entender muito mais. O mesmo escreve Narramides, o grande rabino Yonatan Aivishihitsi, em seu livro E Arote Debaixo dos Seis. Ambos dizem que a maioria dos versículos do livro de Ió lhe fala sobre a reencarnação, e não sobre o que literalmente a gente lê lá. Isto se refere a nossos sábios na Mishnah de Pirkei Avot 5:24, explorá-la e volve a explorá-la e todo o conteúdo nela. A Torá contém toda a sabedoria, desde leis sociais, familiares, etc., até filosofia, ciência e, por suposto, a mística. Todos esses a saber, se souber lê-la e estudá-la, o término aqui, né, termino este capítulo com uma frase que sempre gosto de repetir: a Torá é o livro mais aburrido, eu não sei, né? Vamos botar aqui, a Torá é o livro mais aburrido, né? Eu acho que ele está falando, a Torá é o livro mais burro que existe, se só o leis, né? Não estuda. Então, realmente ele está falando isso, né? Um livro muito, como dizem os nossos sábios, muito pobre, né? Porém, se chega estudando a profundeza dele, não há um livro no mundo que se iguale. O rei Davi se referiu a isto no Terlim, quando clamou a Deus para suplicar Gal Enai Verbitar Nifraote Mitora Terra. Hashem, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas ocultas em tua Torá, isso é o Terlim 119 e 18. Aqui tem um outro sábio, a turba do Rabi Onhanantá, a Ivixi, que viveu de 1690 a 1764, em Hamburgo, na Alemanha. Até aqui, pelo menos, vimos alguns conceitos básicos da reencarnação. Não duvido que todas essas respostas geraram novas perguntas. E por isso me dedicarei, ao final, um capítulo de perguntas e respostas, que veremos no final desse livro. Porém, por agora, temos uma parte de base para poder seguir avançando. Por enquanto, antes de chegar a tal capítulo, o principal deste livro é quem reencarnou em quem, né? Quer falar do seguinte capítulo das ideias atuais sobre a reencarnação, já que a maioria dos leitores são cabalistas, nem ateus, senão crentes, né? Observantes e tradicionalistas, a quem gosta de saber nossas antigas e sagradas escrituras e que opinam a respeito da ciência moderna,
Ultimamente não há contradição entre ambas, e cada vez que a ciência avança, afirma com novas provas do escrito da nossa Torá, desde que fazem milhares de anos que ela foi escrita, que orgulho se sente ao pertencer, né, ao povo que sempre teve a verdade na mão.